Olá, Lígia, Laerte. na obra. Gente, a gente não tá na obra agora, mas a gente já deve começar a ir lá pra obra pra vocês sentirem isso tudo. E como vocês sabem, esse é o terceiro vídeo nosso, então se você chegou aqui e ainda não viu nem o 2 e nem um, eu indico para que vocês deem uma passadinha lá para vocês poderem acompanharem cronologicamente como é essa situação de você comprar um terreno, fazer a aquisição, qual é o melhor terreno para você comprar e chegar nesse ponto que nós estaremos hoje. Nesse momento, nós vamos falar aqui sobre a nossa planta e, evidentemente, se nós já temos uma planta e ela já está aprovada, nós também passamos por orçamentos com arquiteto, com engenheiro, como que a gente optou por esse profissional, como foi a nossa escolha. Então, esse vídeo, ele vai tratar basicamente isso, os estudos que nós fizemos, como nós chegamos tudo nisso, até numa situação um pouco mais diferenciada, né? Porque nós estávamos e estamos ainda vivenciando um período de pandemia. Então, como que a gente chegou para chegar nesse momento agora e tocar a obra, tá bom? Isso mesmo. E todos esses passos são muito importantes, gente, porque é o que vai te dar a formalidade da obra, tá? Tudo isso é para chegar onde? No alvará de construção. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar a construir, você tem que ter o alvará. E para ter o alvará, você vai ter que ter a escritura do seu terreno, a escritura que você comprou, já pagou todas as taxas de cartório e tudo, sabendo que isso envolve um custo. Você vai ter que fazer todos esses estudos, vai ter o custo arquitetônico e de engenharia, para aí você ter uma planta, a qual você vai apresentar, no nosso caso aqui, no condomínio, o condomínio verifica se cumpre as regras dele. A partir do momento que o condomínio aprovou, você vai lá e protocola na prefeitura, e a prefeitura vai ver, de acordo com a lei de zoneamento, etc., se cumpre tudo isso. Então, assim, é todo um processo burocrático que desencadeia no seu sonho, na sua casa. E quando a gente se atreveu em dizer que ia fazer um curso e explicar o que é fazer isso, a gente queria dizer, nós vamos falar de cada passo desse trâmite e do fluxo financeiro que isso envolve. Então, assim, como administrador, eu tenho, assim, a competência para poder falar para vocês em relação a administrar isso, administrar pessoal e tudo isso. Nunca querendo entrar no mérito de outra área, entendeu? O engenheiro que assinou a planta, não fomos nós, isso nós não vamos fazer. Na verdade, gente, cada profissional na sua área, né? E aqui a gente, além de ter essa ideia toda do Laerte, né, como ele é o administrador e a gente poder fazer esse gerenciamento, é também a ideia de visão de vivência disso tudo, porque a gente já construiu outras casas, a gente já fez reformas e como a gente passou por tudo isso, né? Então a gente vai trazer esses detalhes para vocês. Tem coisas que a gente percebeu errando, né? Tem vídeos nossos aqui mostrando 10 erros do nosso castelinho. Então é justamente essa vivência de que a gente fez e deu certo, ou que deu errado, ou até mesmo que a gente já percebe que dá para fazer uma melhoria nessa outra obra, que a gente quer compartilhar aqui com vocês, tá bom? É certo que vocês vão precisar sim de profissionais da área, né? E a gente sabe que eles estão aqui também nos assistindo e tem muito com o que contribuir, com o que colaborar. Se quiser deixar algum comentário aqui embaixo, a gente fica extremamente feliz, né? Até a gente sabe que a nossa engenheira acompanha a gente no nosso canal, que a gente fica muito feliz com isso tudo também. Então é isso, tá, gente? Vamos tocar lá. A nossa obra, como vocês sabem, partiu da ideia de uma casa térrea, né? Casa térrea a gente acha que fica assim muito mais fácil para a gente poder fazer a venda. Há uma busca grande sobre casas térreas aqui na nossa região. Isso já foi salientado para a gente da pessoa que vendeu o nosso terreno, porque da mesma forma que ele faz a venda do nosso terreno, ele também faz venda de casas aqui dentro, né? A gente tem um contato de pelo menos 3 corretores, então a gente primeiro consultou esses corretores e tal, para entender o que se busca aqui. E daí a gente começou a planejar o nosso sonho dessa casa, dessa construção, dentro do que é mais buscado, certo? E aí, lá, o que o nosso primeiro falou, o nosso primeiro corretor disse para você? Aqui tem pessoas de São Paulo que compram e elas têm uma busca um pouco diferenciada de quem mora aqui já. Então, comenta aí o que ele falou. Então, tem as coisas que quem vem de uma cidade grande procura numa casa para ter no interior, seja para temporada, seja para morar realmente. Mas geralmente as pessoas procuram as mesmas facilidades que elas têm num prédio.
Elas querem ter uma área gourmet, elas querem poder receber as pessoas numa área bem decorada, tudo isso. E outra coisa, a preocupação com a longevidade, né? Quando você é jovem, tudo, você sobe escada, tal, tem aquela dinâmica. Quando a idade vai chegando, você tem algum idoso em casa, você percebe. A pessoa já evita subir a escada, já tem mais dificuldade e tudo. Então a planta plana, ela favorece isso muito, né? Isso foi o que um dos corretores falaram pra gente, que é o Mariano, que ele é super conhecido e amigo nosso já também. Aí chegou o segundo corretor, né, que é uma mulher, é a Cida, e ela falou assim pra mim: Lígia, você sabe que o acabamento final é o que chama a atenção da mulher. E geralmente quem bate o martelo numa compra é a mulher. Então, assim, digamos que veio ela e o esposo pra ver 3, 4 casas, né? Ela vai chegar nessas 3, 4 casas, mas ela que vai ser a dona de casa. Então é ela que vai comandar a empregada ou ela que vai limpar. Então como se o gosto dela valesse um pouquinho mais. Ela acaba convencendo o marido que aquilo é onde ela quer estar, porque o marido geralmente sai de casa e vai trabalhar e ela tem que ver aquilo lá. Então ela quer ver algumas facilidades, por exemplo, a lavanderia, a cozinha muito próximas, porque se ela estiver lavando louça ali, ela tá cuidando da lavanderia. Algumas coisas nesses projetos encantam, né? Além disso, é a questão do acabamento. Então, ela já perguntou pra gente: vocês pretendem trabalhar com porcelanato, essas coisas? Então, a gente já viu aí que, ó, era a área gourmet, era a piscina, era acabamento, porcelanato, facilidade de disposição dos móveis e tal. E tem um terceiro corretor, que no caso é uma pessoa que vende aqui, que falou que aqui tá vendendo muito rápido, independente se a planta é terra sobrada. Então, a busca pelo interior cresceu demais durante a pandemia. Então, pessoas que moram, por exemplo, em São Paulo, em apartamentos e tudo que são pequenos, pelo confinamento, né, de ficar muito tempo trancado numa área pequena, tá vindo para cá, independente se é terra, se é sobrado, enfim. Então a gente tava aí com todas as 3 avaliações que estavam dentro do que a gente já esperava, né? A gente já comprou o terreno e começou as obras lá. Como eu disse para vocês, a gente já tá movimentando lá e esse vídeo tá vindo um pouquinho atrasado, mas pelo menos vocês não vão ficar nenhuma terça-feira sem vídeo, porque a gente vai postando já a sequência disso tudo. Vamos lá. Gente, contratação de engenheiro e arquiteto. Nós fizemos 3 orçamentos, assim como nós estamos fazendo de tudo, tá? A gente vai fazer terraplenagem, 3 orçamentos. A gente vai fazer não sei o quê, 3 orçamentos. Então, nós estamos, assim, batendo muito nesse martelo. E da forma que foi no Castelinho, a gente já tinha feito isso. E dessa vez ainda tá sendo muito mais rigoroso. Porque, como vocês sabem, alguns já até comentaram com a gente aqui, na pandemia as coisas também aumentaram de valor, né? Alguns serviços e alguns produtos já subiram o preço. Então, a gente tá sentindo ainda mais nesses 3 orçamentos. E a gente começou a fazer esses 3 orçamentos já trabalhando com arquitetos e engenheiros. Então, a gente fez a pesquisa de ambos profissionais. Todos os profissionais, eu acho que isso é bem importante dizer, todos os profissionais que nós fizemos orçamento, nós pedimos antes que alguém falasse do profissional pra gente. Então, por exemplo, eu dei uma caminhada aqui no condomínio, achei uma casa maravilhosa, que eu amo de paixão, e cheguei e falei pro dono dela, né? O rapaz tá pra se mudar pra cá. Eu falei pra ele, viu, por favor, passa o contato, me diz o que você achou do seu arquiteto e tal. Ele falou, olha, o cara é muito responsável, visitou a obra, fez tanto metro quadrado, mas talvez tenha que atualizar. Então a gente foi lá, ligou para esse rapaz e conversou com ele, ele passou o valor dele e já salientou. O meu projeto é de arquitetura e depois você precisa contratar um engenheiro para fazer os cálculos para poder montar a casa. Beleza, eu fui lá, anotei, ele indicou o engenheiro que trabalha junto com ele, né? E peguei o valor com o engenheiro também e a gente fez uma composição do custo. Aí ligamos para um outro arquiteto que também fez uma outra casa aqui, que é de uma pessoa que a gente já conhecia, que quando a gente construiu o Castelinho, a pessoa vinha aqui até. E aí a gente ligou para esse arquiteto dessa pessoa e viu os valores também da mesma forma, composição de arquiteto e engenheiro. E depois entramos em contato com a nossa engenheira, que já fez o Castelinho pra gente, e conversamos com ela e também vimos o custo. Bom, por final, nós tivemos os 3 orçamentos e aí eu vou passar uma curiosidade para vocês. Mesmo falando com todos os profissionais e tendo sentido que todos eles tinham uma competência muito grande, a gente acabou fechando o projeto com a nossa engenheira que fez a nossa casa.
pelo fato de a gente já conhecê-la, por a gente já ter trabalhado anteriormente, ter a nossa experiência também com ela, né? Quando a Lígia diz a nossa engenheira, é o escritório dela, né? Ela Escritório. é engenheira, mas o escritório tem todas as competências ali. Sim, eu falo dessa forma, gente, até porque a gente acabou criando um laço de amizade, né? A gente sabe que é uma pessoa que a gente liga no WhatsApp, ela atende, manda uma mensagem no WhatsApp, ela atende. Quando ela não pode, alguém do escritório responde pra gente que ela tá ocupado, tá em obra e alguma coisa, mas logo em seguida ela entra em contato, então a gente se sente muito à vontade por estar com ela, né? Então a gente fechou com ela, mesmo sendo um custo mais elevado do que os outros que a gente tinha feito orçamento. E, de certa forma, a gente já tinha mais a ideia do que a gente já queria dentro do projeto, então a gente passou para ela as ideias do que a gente queria e já começamos a tocar a ideia da planta dessa forma, não é isso mesmo? A gente estava numa pandemia, era uma situação meio atípica, porque a gente não conseguiria ir nos escritórios de todos os envolvidos para poder fazer orçamento, então tudo isso foi feito por WhatsApp nesse período. Mas foi muito legal, porque quando a gente precisou fazer uma videoconferência, ela pôde fazer com a gente via Skype, então as dúvidas a gente foi falando isso, e mensagens, e enfim, deu tudo certo. A planta nossa ficou, como a gente disse no outro vídeo, com 200 e quantos metros quadrados? 235. O que a gente sonhou nessa planta? Vamos lá, a gente pensou em 3 suítes. Então, são 3 quartos com suítes, não é aquelas suítes americanas que são demi-sec que falam, né? Que são banheiro e compartilham 2 quartos, compartilham um banheiro. Não, é cada quarto com seu banheiro, então são suítes mesmo. E a suíte, a terceira suíte, que seria a suíte master, a gente conseguiu fazer ela um pouquinho maior. Já pretendendo deixar ali para a pessoa a opção de ela usar uma banheira dentro do banheiro e até mesmo num closet um pouco maior do que o quarto das crianças, né? Eu digo crianças porque a gente sabe que a possibilidade de ser sogro que vai morar junto, ou sogra, ou enfim, a gente não sabe exatamente quem vai comprar, mas a gente já deu essa opção dos quartos, né, todos terem quase um closet dentro pelo tamanho do espaço. De fato, eles formam um closet, um pequeno closet forma. Então, mas por conta da disposição da planta. Então, tudo isso já foi pensado anteriormente, eu já fiquei pensando da forma que eu queria essa casa. A gente fez também uma sala de TV, a gente fez uma sala de jantar e uma cozinha. Tudo integrado, assim como é o Castelinho, é uma integração, né? Uma continuidade de ambientes. E além disso, a gente optou por, junto à cozinha, criar também o espaço gourmet. Então, que esse espaço gourmet que já dá para a área externa junto com a piscina, tá bom? Então, ficou um espaço bem gostoso, bem agradável. E a gente quis colocar uma cerejinha no bolo. Então, isso foi muito interessante, porque a gente ficava pensando, poxa, o que nós, né, já vivenciamos em São Paulo? O que nós gostaríamos que quando a gente viesse para o interior a gente tivesse? E aí a gente também pontuou essa situação. A gente trouxe a vivência dos apartamentos que a gente morou e dos condomínios para cá e tentou incorporar tudo na casa. Até para ter uma metragem não tão extravagante e ter todas as facilidades incorporadas, né? Então, exatamente. A gente vai mostrar as cerejinhas do bolo para vocês. E ao mesmo tempo, gente, uma coisa que foi muito falado aqui, inclusive quando a gente vai na feira, o nosso condomínio tem feira e a gente conversou com as pessoas, né? Essa situação de pandemia fez que muitos viessem trabalhar dentro de casa, né? Então a gente percebeu que aqui alguns vizinhos falavam, poxa, a gente não tinha escritório e nós tivemos que fazer uma adaptação em casa para a gente poder trabalhar home office. E aí a gente pensou, não, nossa planta precisa sim ter um escritório já pronto ali, né? Igual aqui na nossa casa. Vamos deixar a opção da pessoa ter o escritório, porque se ela precisar trabalhar home office, já tem o escritório. Então aí a gente já abriu a ideia para vocês, que temos cozinha, sala de TV e jantar, todas integradas, que vamos ter uma área gourmet. Foi exatamente o que a gente listou para nossa engenheira, do jeito que a gente tá falando aqui para vocês. As 3 suítes já com a ideia de ter um closet junto, um escritório e um lavabo. Porque, gente, o lavabo ele atenderia toda essa área aqui social, né, da sala, cozinha e sala de jantar, mas ao mesmo tempo a gente pensou, o escritório também pode ser reversível para um quarto, né? Digamos que a pessoa
é médica e aí ela não precisa de um escritório, mas aí ela tem a opção do escritório sim transformar num quarto. Então a gente já deixou também essa opção de, ao invés de ser um lavabo, ser um banheiro, como a gente fez aqui no Castelinho. E também a ideia da pessoa poder fazer ali um quarto, tá bom? E o quarto daí não ficaria suíte. Bom, gente, contextualizamos o que a gente desejava. Eu vou contar pra vocês como foram os estudos. Ela mandou a primeira planta, eu não gostei. Eu falei, gente do céu, ela colocou tudo que eu queria, mas não colocou na disposição que eu esperava. Então, ela mandou uma segunda planta em cima do que eu tinha observado. Aí eu olhei e ficou próximo, mais próximo do que eu esperava, mas ainda não estava dentro do que eu imaginava. E aí, o que eu propus para ela? Como a gente não estava podendo se encontrar no escritório assim, eu propus imprimir a planta, então eu imprimi e fui fazendo os pequenos recortes com as plantas. Gente, isso daí foi sensacional. Recortou a planta e colou em outro papel. Ó, eu quero que esse quarto rode. Então ela cortou E colei. colou. Então eu acho que até tem uma foto dele, eu vou colocar aqui para vocês, se eu achar essa foto que eu mandei para ela. Então eu fui reposicionando e fui colocando para ela a abertura da porta desse lado, não sei o quê. Aí ela entendeu completamente o que eu queria. A gente conversou depois por uma videochamada, tendo essas ideias do que a gente queria, estava tudo certinho, e aí tocamos para o 6º projeto, então, na verdade, 6º estudo, que assim, no caso, quando vocês forem contratar engenheiro e arquiteto, é bem importante vocês verem quantas vezes ela pode alterar a planta sem te cobrar dentro do custo já combinado, que já está né? estabelecido, entendeu? No nosso caso, são 10 estudos, e a gente terminou no 6º estudo. Aí eu vou dizer pra vocês, na hora que tiver na obra, lá na obra, vocês vão chegar igual a gente chegou hoje. A gente foi lá na obra e nesse momento o Laerte falou, olha, Lígia, vamos conversar um pouquinho melhor sobre a janela do escritório. Então a gente tem coisa que você acaba revendo na obra. E por que você acaba revendo na obra? Porque você já tá com seus vizinhos lá e você começa a imaginar, minha janela vai dar de frente para a janela dele, ou não, ali não tem janela. E aí você começa a reposicionar alguma coisa, mas sem perder a identidade da sua planta. Então a gente vai fazer isso também, né, lá? Sem Algumas dúvida. coisas a gente vai começar a reavaliar. Então a gente chegou até o 6º estudo, mas, porém, entretanto, pode ser que alguma alteração ocorra na hora que a gente estiver lá. Dica importante, 6º estudo, ali já pegou a planta, já desenhada, e mandou para todo mundo que ela conhecia, que tivesse algum senso crítico. Sim. Gente, senso crítico mesmo. Eu falava, não quero que você me deixe feliz falando que tá boa. Eu quero que você me deixe feliz sabendo que eu posso melhorar, entendeu? Então eu mandei para um monte de gente. E ainda assim teve uma alteração, né? Muita gente falou, não, eu faria exatamente assim, tal. Eu gostei muito da planta e tal, mesmo a gente pedindo para criticar. Aí a Daisy, que é a nossa vizinha e amiga aqui, vizinha do lado aqui do condomínio, né? Ela olhou e falou, Lígia, eu não colocaria a porta do banheiro aqui. Exatamente. E explicou os porquês. Ela nem precisava ter explicado o porquê. Fazia todo sentido tirar a porta dali. Fazia. E aí a gente alterou essa porta. Bom, por final, gente, depois que a gente terminou toda a parte de cálculo estrutural e tudo, e da forma que eu queria a casa, o escritório de engenharia passou para a arquiteta, né? No caso, a nossa engenheira, ela trabalha com um time, e dentro desse time tem uma arquiteta, e essa arquiteta passou todos esses desenhos que a gente queria por uma planta arquitetônica, inclusive com 3D, para a gente rever e ver se a gente queria mudar mais alguma coisa. Lembrando que como a gente parou no 6º, a gente teria o 7º, 8º, 9º e o 10º, mais 4 estudos para alterar se a gente quisesse, dentro do que a arquiteta já tinha colocado. Então fica muito mais fácil, que quando ela coloca ali onde vai ficar a cama, o guarda-roupa, você consegue ter noção de espaçamento mesmo, de corredor, de abertura de porta, enfim. E aí a gente falou, não, é isso mesmo. A gente sentou junto, né? E percebeu que valeria a pena aquela planta e fechamos a planta. Vamos mostrar para vocês como ficou? Acho que vocês devem estar mais esperando por isso, né? Então, aqui já tá o carimbo de aprovação da nossa prefeitura. Tá vendo? Do alvará de construção. Gente, uma coisa importante para ser dita. O condomínio pediu 1 mês para análise da planta. E a prefeitura pediu 90 dias. Então, são 90 dias a partir do momento que você protocola a planta para eles analisarem e falar para você se sim constrói ou precisa fazer alguma alteração.
Se precisar fazer alguma alteração, a prefeitura avisa ao escritório de engenharia, que por sua vez altera a planta e responde para a prefeitura. Então, isso é uma coisa importante de se falar, né, Lá? Sem Porque dúvida. às vezes você quer construir logo em seguida, quando termina a planta, e de fato não é assim. Então, esses estudos, é importante que quando você receba, você já analise e já retorne para a engenheira para você ir ganhando tempo, né, ou para o arquiteto. Aqui, ó, a gente tem as metragens das áreas que a gente vai construir. Inclusive o Laerte aqui, por conta da parte até que falaram pra gente, né, da venda da piscina, o Laerte também já incluiu a piscina aqui. Então, tá aqui, ó, 27 metros quadrados que a gente fez do desenho da piscina. Pode ser que venha alterar alguma coisa, a gente só fez isso aqui para quesito de aprovação mesmo, mas dentro da piscina a gente consegue fazer algumas alterações depois, mais pro final. Vamos lá. O projeto, gente, ele vem dobradinho assim, ó, e ele não vem só nessa folha, tá? Que é importante falar isso aqui também. Vem o projeto de arquitetura, veio o hidráulico, vem o estrutural. Então, o que a gente tá mostrando para vocês aqui é apenas o projeto de arquitetura, tá? Vamos lá. Abrir aqui, você não quer me ajudar lá? Ó. Então, aqui é a rua da nossa casa, tá? E aqui são a entrada para os autos. Olha que legal, gente. Autos é automóveis, tá? Aqui, ó, a entrada dos automóveis. Como que a gente fez? A gente fez 2 carros na coberta, né? Então aqui vai ser uma cobertura mesmo. E aqui a gente colocou o pergolado. Daqui a pouco eu e o Laerte a gente já comenta sobre essa terceira vaga com o pergolado, como que vai funcionar. Aí, aqui a gente tem a entrada por pula-pulas, né? Que são aqueles degraus que a gente cria, que a gente fez inclusive aqui na nossa casa. E aqui, gente, é um hall de distribuição para área interna. E aqui é um hall interno. Então, aqui é externo e aqui é interno. Aqui a gente tem a passagem pela garagem e aqui tem um hall de entrada da casa. Então, aqui abre a porta. Aqui a gente já vai ter o escritório que a gente falou para vocês. Inclusive, tá escritório barra sala de TV, porque é um ambiente bem amplo. E também reversível a quarto, como a gente disse. Aí aqui o lavabo, né, o lavabo seria sem o chuveiro, mas a gente optou por pôr o chuveiro aqui. Ficou essa parte da pia aberta e daí aqui o banheiro. E a gente tem aqui a sala de estar, sala de jantar, a cozinha. Aí, como eu disse, aqui junto com a despensa e a área de serviço. Então, imaginando que aqui dá pra fazer tudo em armários, fica legal esse espaço todo junto, né? E também muito aqui próximo à cozinha. A varanda gourmet e também essa área em pergolado. Então, digamos que a varanda vai ser toda essa metragem, gente, que é enorme. São 7,90 metros aqui, ó. Então, aí a gente tem esse espaço aqui dos quartos e olha que legal essa planta dos quartos que a gente tava comentando até que é como se fosse o closet, né? Porque tem a entrada do quarto, a gente tem uma cama de casal aqui, tá? Como referência. Tem uma escrivaninha do lado aqui da cama e aqui tem essa passagem que dá pra sair daqui na área externa. Vindo aqui para esse lado, vocês podem notar que essa área aqui é um grande guarda-roupa, que seria o closet. E a profundidade do guarda-roupa também é a profundidade aqui, ó, do nosso lavabo, né? Da onde lavar a mão aqui, ó, da pia mesmo do banheiro. Tem o vaso sanitário e o chuveiro. Essa planta, ela é idêntica a esse outro quarto. Então, digamos que sejam 2 filhos, eles vão ter exatamente os 2 quartos em metragem. Fala da varanda. Só que... Só um minuto. Eles vão ter o mesmo quarto em metragem, só que a planta tá rebatida, o banheiro tá pra cá e o outro banheiro tá pra cá. Então, toda vez que você abre a porta, você vê a cama. O corredor continua aqui e nós temos esse quarto, que é da suíte master, que ela é maior que os outros quartos. E também aqui o corredor também deixa o guarda-roupa maior, né? O closet maior. Como eu disse, aqui a gente tem a banheira, a pia dupla, chuveiro duplo e o vaso que fica um pouquinho escondido quando abre a porta. Então, a gente deixou essa disposição do banheiro bem bacana também no nosso ponto de vista, tá? A cerejinha do nosso bolo ficou aqui, gente, ó. Essa área aqui são áreas privativas de varanda. Então, as pessoas, elas podem, por exemplo, né, colocar uma rede de balanço ou uma cadeira. Ela ficou um espaço bem agradável, porque são 2,65 metros de áreas privativas aqui para cada quarto.
Vocês vão me perguntar, mas eles têm conexão? Tem, mas como a gente vai colocar uma parede aqui, de certa forma fica uma área privativa para cada quarto. É por isso que a gente falou, quem veio de São Paulo sabe como é importante ter uma sacadinha. Aí vocês vão me dizer, gente, mas não era importante ter uma saída para a área social? Não era mais legal ter virado os quartos para a área social? Para a gente não perder esse encanto da área social, a gente criou aqui, ó, gente, um corredor de vidro. Tá vendo? Olha que lindo. Na verdade, esse corredor de vidro vai ajudar em algumas questões. Aqui, as portas do quarto conseguem visualizar a área social. Tem saída desse corredor de vidro que a gente tem a pretensão, né, na verdade, de colocar aqui a saída para a área social. E também, aqui no quarto de casal, ela tá um pouco mais deslocada, a gente acabou alterando esse vidro ali ficará para cá e essa porta vai abrir nesse sentido. Então, ela não vai ter o ângulo do banheiro nem do quarto, mas vai dar o ângulo para piscina também. Então, eles não perderam a conexão com a área social e também não deixaram de ter a área privativa. E aqui tem a conexão, né, da cozinha, sala de jantar com a área gourmet e a piscina. Então, foi isso. A piscina aqui pode ser que a gente coloque um pouquinho mais deslocada para cá. A minha pretensão é trazê-la um pouquinho mais para cá depois, ou mais para cá, para ter uma área melhor de verde aproveitada aqui. E aí tá aqui, ó, o desenho que o Laerte falou daqui, a minha vizinha sugeriu. Essa parte do lavabo aqui, gente, o banheiro ele entrava por aqui. E aí minha vizinha sugeriu para que a gente trocasse a porta. E aí a gente trocou, olha que legal. A porta do lavabo entra por aqui. Então aqui essa pia ela tá fora, aqui tem uma porta. Então ela aqui não tem porta. Entra direto para a pia, aqui tem a parte do lavabo. E com isso a gente ganhou um espaço maior aqui, ó, tá? Que eu acabei vendo só depois que ela falou para eu trocar a porta. Ficou muito legal. Porque aqui a pessoa pode colocar a geladeira, aqui tem uma pia e a churrasqueira. Então a planta aqui ficou muito melhor. E como sabemos que casa com piscina às vezes precisa lugar para guardar balde de cloro, ou às vezes a pessoa quer guardar cadeira de praia ou bicicleta, enfim. A gente fez esse pequeno depósito aqui, ó, mas de uma forma que atenda também aqui a saída para rua. Por exemplo, pegou bicicleta, dá para sair por aqui. Ah, vai mexer com a piscina? Vai tudo por fora. Você não precisa ficar andando com balde de cloro para dentro de casa, enfim. Então, são essas questões que a gente pensou. Além dessas 3 vagas de carro, aqui, ó, também sobrou esse jardim, gente, ó, que fica na frente do carro. Então, a gente achou que ficou muito bacana. Essa parte da planta aqui foi uma questão que eu quis trabalhar. E tem a fachada que o Laerte queria, a fachada do jeito dele. Então, nós vamos mostrar a fachada para vocês agora. Próximo vídeo, vocês verão terraplenagem. A gente vai falar sobre a escavação das estacas. Depois nós vamos falar sobre a compra do ferro. Escavação dos baldrames. E aí, vocês vão ver tudo na obra. Vão ver a concretagem disso Vamos tudo. ver tudo, a gente já foi gravando. Isso tudo já aconteceu, mas a gente foi gravando trechos, né, do que foi acontecendo, mas para mostrar para vocês aqui e também para a gente conversar mais aprofundadamente no curso. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando de deixar seu joinha para ajudar a gente. Se inscreva e clique no sininho. Gente, a gente não costuma falar isso, porque a gente sabe que quem segue e gosta já deve estar tudo dentro desses conformes aí, de estar curtindo, comentando, compartilhando, seguindo e com o sininho. Mas a gente sabe que até mesmo quem é seguidor da gente, tá com o sininho ativado, nem sempre o YouTube entrega. Então, quanto mais engajamento você fizer, mais fácil de saber que os nossos vídeos já estão no ar. Embora na próxima terça-feira o nosso vídeo já deve estar aqui já com alguma autorização nesse sentido, não é mesmo? Isso aí, gente. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui sempre é poder acrescentar na obra de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.